Seja muito bem-vindo ao De Leão Cast. Meu cumprimento a você é com a paz do Senhor. Meu desejo é que Deus te abençoe demais. Olha só, estamos iniciando mais um bate-papo, mas antes disso faz o seguinte, dá uma olhadinha aí. Se você não é inscrito no nosso canal, aproveita, te inscreve, aciona o sininho para receber as notificações de novos vídeos e deixa um comentário que é sempre muito bacana porque norteia aqui o bate-papo, norteia quem a gente traz. E falar em quem a gente traz, está comigo hoje aqui o pastor Pablo Arthur. Pastor, muito obrigado. Deu certo dessa vez. Seja bem-vindo, fique à vontade. Obrigado, Euquias. Deus abençoe. Alegria minha poder estar com você aqui e que Deus continue prosperando você nessa atividade tão especial. Sei que é um tempo de crescimento, né, desse formato de podcast e legal que você tenha entrado nesse circuito para trazer aí informações para essa galera. Como eu digo, fique atento aí, pode ter alguma coisa boa para o seu coração durante esse bate-papo. Tem que olhar até o final, porque daqui até o final, acho que vai ser umas 5 horas de bate-papo. Rapaz. Aí alguma coisa boa, Deus tem misericórdia, né? Pô, sempre sai. Sempre sai, Deus tem misericórdia. Eu falei no início que tem muita gente que já conhece o Senhor, que acompanha o Senhor nas redes sociais, Senhor, né? Acompanha você das ministrações e tudo, e hoje é uma alegria, eu falo isso sem demagogia, é muito bom ouvir o que Deus tem transmitido através da sua vida. Amém, tem mano. sido muito enriquecedor. Só que a gente sabe já que nem sempre foi assim. Isso. Né? Você não veio ali desde berço com o microfone na mão, seu primeiro presente foi o microfone, todo mundo dizendo vai ser um pregador, vai ser um pregador. Isso aconteceu em um momento da sua vida, depois de você vir da música, né? Você foi músico um tempo. E como foi essa transição da música para pregar? Na igreja o início foi com a música, e a música foi muito forte nesse início, né? Eu falo que a música ela chama muita atenção e chama até hoje, né? Eu falo que me encanta demais a área musical da igreja. Então, eu sou movido à música, né? Então, qualquer culto ou qualquer evento que eu esteja participando que tenha música boa, vai mexer comigo. Como eu não tive condições de ser um músico excelente, aí as coisas foram mudando, mas não por vontade. Eu nunca tive esse desejo de ser um obreiro, de ser um pastor, de ser um pregador. Então, eu não vi essa possibilidade. Eu falo que Deus ele trabalhou em alguns momentos com essa situação, mas não era algo que eu planejava desde o início. Eu já contei isso em alguns lugares, mas a primeira vez que eu tive essa sensação de que não seria a área da música foi quando eu tinha uns 7 anos. Eu fui cantar em um lugar, meu pai me levava e ele me levou nessa igreja. E aí cantei alguns hinos, eu tinha 7 anos, não mais que isso. E aí depois veio uma irmã pregar. E aí essa irmã, quando ela assumiu, ela cumprimentou a igreja, já falou quem é o pai da criança que cantou. Meu pai fez um sinal e meu pai tinha interesse, sabe, de gravar, de que a coisa ficasse profissional. E ela falou assim, olha, Deus vai frustrar os seus sonhos. O plano que você tem em relação a esse menino, Deus não vai deixar acontecer. Estava investindo em ti. E ele queria, né? Ainda ele não estava investindo porque ele não tinha recurso. Mas ele corria atrás, sabe? Ele perguntava para algum irmão, olha, eu tenho um filho que canta, seu irmão sentir e tal. Ele tinha esse desejo, Mas né? o nome dele não é Francisco, não. Não, cara. Ó, tinha que ter mais um para fechar, né? Tinha que ser uma dupla. E aí ele tentava, mas assim, aí realmente, aquele dia eu percebi algo diferente, porque foi a primeira vez que Deus falou e eu estava presente. Foi a primeira vez que eu tive noção, parece que ela está falando algo para mim, né? Pô, eu cantei, poxa, que legal. Deus tem algo com ele, e aí ela usou essa expressão, o que Deus tem para fazer com ele é no ministério da palavra. Que legal. E aí tomei esse baque pela primeira vez, né? Crescendo, eu tive aquela experiência de me desviar. Mas eu lembro que uma vez, eu fiz Senai, eu sou formado num curso profissionalizante pelo Senai, e aí, cara, no final do ano lá e tal, tem a formatura, e aí o pessoal tinha a cultura de ter um orador que representasse, acho que era mais de 400 formandos, por leva que tinha. E aí tinha o orador da turma, e era assim, era feito uma seleção, era feito tipo uma apresentação e tal.
E aí o pessoal saía anunciando, olha, quem desejar ser o orador da turma desse ano, papapá, entraram na nossa sala, falaram isso. E aí, por zoeira, por bagunça de parceria assim, eu falei pros caras assim, mano, eu vou me candidatar nesse troço aí, vou ser orador. Aí mais uns 5 da turma, pra bagunçar, disseram, não, vamos todo mundo então, aí a gente chega lá, gagueja, fala tudo errado e não sei o quê, e cria um ambiente pra gente dar risada. É cabeça de moleque. E eu fui, cara. Quando eu cheguei lá, a mulher me deu um texto na mão. Só que só tava eu, não tinha mais ninguém. Não Não, foi, todo mundo foi. Só que ela não mandou entrar todo mundo. Porque a graça da brincadeira era, entrava todo mundo, a gente fazia a palhaçada lá e o pessoal ria. Pronto, estava satisfeito. Só que ela não entrou com todo mundo. Deixou todo mundo fora e foi entrando um a um. E assim, tinham 5 professores reunidos. Quando eu entrei, os 5 professores ali, sério, olhando e tal. Ó, a bancada lá. Cara, essa posição de orador representa a turma e tal, não sei o quê, papapá. E assim, me deu um susto, né, cara? Fiquei nervoso, ela me deu um papel na mão. E eu comecei a ler o papel e às vezes olhava para eles assim, que é o que a gente fazia na igreja. Sim. Quando você ia cantar, você estava cantando aqui, olhava para a igreja, tal. Cara, resumo, terminou, eu fui escolhido orador. Cara, eu me lembro que quando eu participei da formatura, eu tive que ir de blazer, então não era acostumado a usar, nem na igreja eu usava, nunca gostei. E aí fui de blazer, tal, aquela coisa toda, e eu abri uma pasta. Só que eu lembro, cara, que eu consegui decorar o que eu tinha que falar. Rapaz. Eu decorei aquele texto, cara. E aí nessa de decorar o texto, cara, poxa, a igreja te dá essa capacidade. Eu falo que alguém formado na igreja, se envolvendo com as coisas da igreja, ele tem uma facilidade de falar com gente. Ele se desenvolve. Eu não digo que é generalizada, mas uma boa parte dos crentes envolvidos com esse dia a dia da igreja acabam ganhando essa facilidade. E eu me lembro que eu decorei tudo aquilo, eu cheguei, abri a pasta em cima, era um púlpito mesmo, montaram um púlpito, e após mim ia falar o diretor da Ford. Legal. O diretor da Ford. Então é um evento muito grande, legal, cara, uma galera, família, para mais de 1.000 e poucas pessoas. E aí eu me lembro, naquele dia eu tinha meus 16 anos. Foi naquele dia eu peguei e comecei a falar. Falei, olhava pro pessoal, falava, papapá. Quando terminou, eu fechei a pasta, que eu fui descer, a galera ficou em pé e aplaudiu. Rapaz. Aí o cara que veio falar depois de mim, esse diretor da Ford, ele falou assim, olha, eu não sei em que se formou esse menino, mas ele tem alguma coisa relacionada à fala, hein? Oratória, né? Cara, e assim, e aí os professores, cara, vindo me cumprimentar, cara, pô, como é que a gente não sabia que você tinha essa capacidade de falar? Tal? E eu olhando assim, tipo assim, cara, eu fiz isso porque eu tinha que fazer. Não gosto de fazer isso aqui. Eu fiz, acabei indo brincar, vi que a coisa ficou séria, me arrebentei e tive que vir fazer. Mas aquilo ficou, cara, gravado na minha cabeça. Caramba. Então eu falo que são sinais que Deus foi dando. E eu negligenciei isso até os 23 anos. Porque aí eu me desvio da igreja, saio, fico fora. E quando eu volto, que eu começo a cultuar a Deus, já aqui no estado do Paraná, porque eu sou natural do interior de São Paulo, o meu líder de jovens chegou para mim e falou assim, cara, você precisa pregar. Eu vi que você fez uma oração, você foi dar um testemunho ali rapidinho. Assim, você não falou bobeira. E assim, você é o cara casado, que tem uma filha, dos jovens você é o único nesse perfil. É o que tem responsabilidade, então me ajuda. Eu falei, caramba, cara, mas pregar? Eu falei, cara, eu não tenho terno, não tenho gravata. Então eu tinha 23 anos, nascido e criado dentro da Assembleia de Deus praticamente. E não tinha terno, não tinha gravata. Então eu não gostava disso. Nunca passou pela cabeça? Não. Odiava isso, sabe? Não era minha praia. Achava desnecessário. Meu negócio era tocar quando dava, cantar quando dava e tava tudo certo. E nessa época, aos 23 anos, eu tinha voltado a tocar. Tinha voltado a tocar bateria de novo, tal, na igreja, no Ministério do Louvor. Aí já tinha Ministério do Louvor, começo do Diante do Trono, a coisa explodindo no Brasil. Eu tocava muito Diante do Trono. E aí ele falou, não, cara, faz o seguinte, põe a roupa mais social que você tiver. Prepara uma mensagem e vem pregar. E naquele tempo era meio que necessário ter esse perfil, né? Inclusive culto de jovens. Eu estou falando de um culto de jovens. Então, no culto de jovens, era comum a galera estar de terno e gravata. Terno e gravata. Aí eu falei para ele, cara, eu não tenho terno e gravata. Ele falou, não precisa comprar para vir pregar, mas põe a roupa mais social que você tiver e vem. E aí eu fui, cara, foi a primeira vez que eu preguei na vida.
E aí, a partir daquele dia, cara, assim, virou uma coisa diferente no meu coração. Porque eu percebi que aquilo que eu falei tinha significado para alguém lá. E assim, eu percebi que enquanto eu ia falando, algumas coisas vinham assim que eu não tinha programado, não tinha projetado. Umas direções, É, né? sim, algumas palavras, cara, algumas coisas que eu falava, caramba, cara, de onde veio isso aqui, né? Eu não tinha pensado nisso não, Não né? foi treinado, não Não foi foi treinado, ensaiado. não foi ensaiado. Quando eu terminei, esse líder falou comigo, falou, cara, Deus tem um plano contigo. Deus tem um plano contigo. Aí beleza, a partir daquilo ali, o próprio grupo de jovens me matriculou no curso teológico. O próprio grupo de jovens foi me auxiliando a entender o meu chamado, entendeu? Rapaz, Os caras me ajudaram muito nesse processo de compreensão do que Deus tinha para mim. E eu me lembro até que um dia um irmão ali da igreja ele falou assim, cara, você já está muito perto do... Eles chamavam o púlpito de altar, né? Ele falou assim, você está muito perto do altar, é facinho para Deus te puxar para cá. olha só. Porque a bateria ficava bem do lado, né? Normalmente a bateria fica do lado, assim, né, cara? Não, na ponta Na ponta ali. Aí ele falou, cara, você já está muito perto. Ele falou, é muito simples para Deus te puxar para cá. Então as coisas foram acontecendo de maneira natural, Acontecendo, assim, não cara, teve acontecendo. aquele desejo que a pessoa dorme, porque eu já tive vários amigos dessa área, cresci ali no meio também, e eu lembro que na minha juventude, nos 15 anos, a gente tinha uns amigos lá que eles eram fissurados por pregar, Isso. eles dormiam pensando, pregavam no banheiro, pregavam onde desce, e se não desse a oportunidade não tinha problema, pregavam no ônibus, indo para o trabalho, ouvindo, enfim. E contigo não, contigo foi Deus te puxando, vem cá, rapaz, é aqui que eu te quero. Às vezes a galera pergunta assim, pô, pastor, como é que funciona esse negócio de ministério? Se tem alguma dica? Eu falo, cara, eu sou a pessoa mais complicada de você pedir dica nesse aspecto. Falei, cara, comigo nada funcionou muito normal. A dica é foge que Deus te puxa. Cara, talvez seja essa a mesma dica. Foge. Definiu bem. Corre o máximo que você quiser que Deus vai atrás. Deus dá um jeito e E vai te arrebentar e vai te trazer. Fazer igual o Jonas. Ou você pode dizer, eis-me aqui, faz coisa, ou foge. Não, mas eu digo que isso é o legal, né? Para alguns isso é desde o início. Eu falo que eu tenho amigos desse tempo, assim, eu digo amigos porque eles eram da mesma igreja, mas a gente não conseguia ter uma amizade porque eles eram pessoas já diferentes nesse tempo. Sim. Eu falo, tem um rapaz que eu conheci nessa fase de adolescente, enquanto eu estava tocando terror, pensando em fazer folia, tal, aquela bagunça toda de adolescência, ele já estava, cara, com seu terninho, com a sua gravata. E assim, cara, uma postura muito diferente. Esse cara é pastor hoje, pastoreia uma igreja. Então, desde esse tempo, esse cara mostrava para mim que ele entendeu o chamado dele. Sabia o que Deus sabia queria o que dele. Deus queria para ele, cara. Eu não tive essa possibilidade. E assim, não é por uma falta divina, não. Eu falo que Deus soube trabalhar com essa minha postura, né? Como ele sabe fazer com todo mundo. E ele foi me colocando assim, bem detalhadamente nesse processo. Eu acho que Deus ele não erra. Ah, A jamais. gente sabe que Deus ele não erra e não quer dizer que Deus, não, eu vou te jogar nesse contexto e depois vou te tirar para isso. Eu penso que não é bem assim. Eu penso que a gente se enfia em determinados lugares e Deus vai lá, tira a gente, e aquilo que poderia ser negativo para a nossa vida, ele dá um jeito de que no fim seja proveitoso, né? Todas as coisas contribuem. Sim. Então, não é Deus te tirou da igreja, permitiu que você fosse para trabalhar uma outra personalidade dentro do que ele queria para esse tempo. Eu penso que não. Eu penso que você foi e Deus pegou isso e fez com que os desfechos fossem positivos. Por que eu falo isso, pastor? Porque a gente percebe que você é diferente. Para a geração que você veio, né? Penso que você tem um pouco mais de idade do que eu. Eu tô na casa dos 30 ainda, não cheguei nos 40. Eu tô com 44. Pois é, 44. Você veio lá dos Década anos... de 80. Década de 80. Eu nasci em 86 também, eu tenho 38. Vou fazer 39 agora. Década de 80. Tô chegando. Mas o que acontece? A gente percebe que o senhor transita bem nesse meio geracional. Você fala bem com a galera que nasceu aí em 2010,
Você fala bem com a galera que nasceu em 2000, com a galera que nasceu nos anos 90, anos 80, você transita bem. E eu penso que para esse tempo, essa habilidade, ela é fundamental. Principalmente porque a gente vive dentro de um conflito, meio que uma guerra fria de gerações, né? E quando o contexto é igreja, essa habilidade se torna rara, né? Porque, infelizmente, tem pessoas que não fizeram essa transição na cabeça, ainda estão lá nos anos Sim. 90 e 80. O que eu queria falar com o senhor sobre esse ponto é como você entende isso e por que a igreja, claro que não são todas, mas principalmente as históricas, estão sofrendo no quesito adaptação, a adaptar-se no momento que está vivendo, na geração que a gente está vivendo. Quando você olha assim, o que é que está pegando? Eu falo que dois aspectos são importantes. O primeiro é a ignorância. Muitas igrejas olham para esse tempo e elas avaliam a contextualização como uma corrupção dos seus valores. E eu falo que isso é uma ignorância, porque a contextualização, ela é uma adequação da linguagem. Você jamais vai mudar os princípios bíblicos, mas você os contextualiza para que essa linguagem contextualizada alcance o seu tempo com eficácia. Eu falo que Deus ele fez isso de forma muito assertiva, porque quando você lê a carta aos Hebreus, o escritor diz que Deus antigamente falou, e falou aos pais através dos profetas. E esse mesmo Deus que falou anteriormente através dos profetas, continua falando agora. E ele fala a nós através do seu Filho. O que o escritor aos Hebreus está dizendo para nós é que Deus nunca deixou de falar, então o agente de fala continua sendo o mesmo. A única coisa que Deus fez ao longo do tempo foi mudar a linguagem da fala. O conteúdo sempre foi também o mesmo, mas aos pais Deus usou os profetas. Para esse tempo, Deus falou através do Filho. Então, Deus contextualizou a linguagem. Deus alterou a forma de falar com o povo, mantendo a mensagem e a origem. É o mesmo Deus falando, é o mesmo conteúdo que ele sempre falou. Ele revelou-se cada vez mais, mas agora fala através do Filho. Então eu penso que por ignorância muitas igrejas históricas têm essa dificuldade, porque eles associam a contextualização a uma corrupção dos seus princípios, e não é uma verdade. A segunda coisa é que estas igrejas históricas, durante um bom tempo, tiveram um crescimento expressivo e expandiram as suas tendas com muita relevância no Brasil. E essa expansão, esse crescimento, trouxe a sensação de que esse método, de que essa forma inicial, ela é perfeita e, portanto, imutável. Inalterável ali, né? Por quê? Porque deu muito bom resultado, deu muito certo. Então, se deu muito certo, nós temos aqui números para provar que esse processo foi assertivo. Então, por que nós vamos mudar agora? Então, eu falo que tem também uma questão de orgulho envolvido e que é muito perigoso, porque se Deus fez essa adequação da linguagem para que a revelação daquilo que ele queria trazer ao homem fosse plena, fosse eficaz e extremamente abrangente, nós também precisamos olhar desta perspectiva e perceber que para cada tempo existe um modo, e durante esse tempo de mudança que nós vivemos, existe uma linguagem que vai se comunicar melhor com essa geração. E eu falo que dentro da igreja isso não é difícil de ser percebido. Inclusive nas igrejas tradicionais ou históricas, como você chamou. Porque se você for dentro do departamento infantil destas igrejas, você vai perceber que há uma adequação de linguagem. Sim.
Se você for dentro do departamento de mulheres, você vai ver que tem uma adequação de linguagem. Elas falam sobre temas que tocam a realidade feminina, elas fazem eventos que tocam esse dia a dia da mulher, ou faces de uma mulher enquanto esposa, mãe, profissional. Então, em alguns momentos, em alguns lugares, se há uma adequação de linguagem, mas isso não é algo muito intencional no todo. Na estrutura toda. São alguns pontos, são algumas ilhas que admitem essa adequação de linguagem. Então eu penso que eles sofrem muito com essa nova geração por conta disso. Ainda não entenderam, ainda não entenderam a geração, esse momento. Você diria que eles ainda não caiu a ficha, ou caiu a ficha, mas está tendo essa resistência por falta de orgulho, ou por excesso de orgulho. Eu digo que eles já entenderam a mudança de cenário. Isso é claro. Mas ao entender isso, eu trouxe esses dois aspectos, que é a ignorância, ou seja, como é que a gente muda isso? Como é que a gente responde a isso? E o segundo é o orgulho. Por que é que estão querendo mudar se deu tão certo? Canonizar o método, praticamente. Esse é um grande problema. Quando você sacraliza um método, você pode matar uma essência. Sim. Porque quando você sacraliza um método, e eu estou falando isso dentro do contexto cristão, você está dizendo que o Deus que trabalhou a partir daquele método só vai trabalhar a partir daquele método. Aquele método. Ou seja, um método foi sacralizado a ponto de confinar o Todo-Poderoso. E isso não dá para fazer. Um exemplo é modelos de cultos. Sim. É um método como você realiza ali a sua reunião, né? Começo, meio e fim. A gente sabe que tem muitas igrejas, igrejas históricas, né, como eu disse, que elas têm um modelo de culto desde 1911, quando foi fundada. Aqui eu já estou dando uma direção. Sim. Aqui. E muitas outras também. Então, você diria que muitas pessoas meio que santificaram o método ali. Sim. Esse método sacralizado, ele passou a ser para muitos um pilar de sustento de fé. E eu não digo que isso a gente tem que desprezar, eu só digo que a gente tem que ter cuidado. Porque o fato da Bíblia nos aconselhar a termos ordem e decência nessa estrutura de adoração, nesse movimento de celebração, não significa que nós, seres humanos, podemos impor a ordem que nós quisermos e Deus aceitará isso e validará isso. Deus vai se submeter. Existe um princípio moral nisso, a ordem e a decência, mas o Espírito Santo precisa conduzir o que vai ser feito em ordem e decentemente nesse lugar. A gente pode dar um exemplo claro que é o nosso quintal de trabalho, né? Que é o nosso dia a dia, que é a nossa igreja. Para quem está acompanhando não sabe, eu sou da Assembleia de Deus. Então, em muitas igrejas da Assembleia de Deus, você tem que cantar os 3 hinos da harpa, os grupos têm que cantar os seus hinos de apresentação, você tem que ter todo esse formato para, por último, ouvir a palavra. E se isso não acontecer, para alguns é uma desconstrução da fé, é uma desconstrução da seriedade do momento. E eu acho que isso é um perigo, porque se você fizer isso com o coração quebrantado, contrito, na direção do Espírito Santo, vai funcionar. Sim. Vai funcionar. Agora, se isso faz parte apenas de uma tradição, é algo mecânico e vazio de direção do Espírito Santo, por mais que você faça isso há 100 anos, não vai funcionar mais. Porque Sim. O Espírito Santo pode trazer coisas novas para esse ambiente histórico. Então, eu posso iniciar um culto e o Espírito Santo de Deus me dá a direção de começar a orar e eu não ter condições de parar mais de orar. Sim. Ou eu posso começar esse culto e começar a louvar e isso prosseguir durante um tempo em que eu não consiga parar e pare para ouvir a voz de Deus já diretamente. Ou seja, em um determinado momento, você começa a louvar e o Espírito dá a direção para ministrar. Você entendeu? Então eu falo que falta essa sensibilidade para nós. E aí é o que eu tento perceber, e eu vou dizer que eu não tenho esse diagnóstico completamente pronto. Porque para mim toca um pouco da ignorância,
como é que nós vamos mudar? O que é que nós podemos fazer? Ou seja, há muitas vezes essa dúvida. E eu chamo de ignorância não pejorativamente, chamo de uma ignorância, uma falta de conhecimento. Como é que a gente faz essa mudança? Ou seja, é necessário que, obviamente, a oração, a busca, o jejum são fundamentais, absolutamente indispensável, mas o sentar para aprender em, sei lá, um curso, alguma coisa, também se faz necessário. Isso é importantíssimo, porque as questões da fé cristã, ou as bases da fé cristã, elas estão na Bíblia Sagrada. Sim. Mas os modelos litúrgicos, eles são conectados à realidade geográfica, cultural. Você recebeu aqui no De Leoncast um pastor vindo da Angola. Sim. Os cultos que eles promovem ali, liturgicamente, eles têm uma diferença muito grande em relação ao nosso. E eu não posso dizer que o método, que a forma de adoração deles ou de culto deles está equivocada. Uma vez, só pegando um gancho aqui do que o senhor falou, eu era garoto ainda e eu fui no Templo Central lá de Belém do Pará. Eu sou paraense. E eu fui no Templo Central e vinha um pastor africano ministrar. E antes dele ministrar, ele cantou e veio, acho que era a família dele com ele, e ele chamou as moças lá para adorarem. E eles literalmente dançaram. Claro que não pegando um no outro, não, mas dançaram no púlpito. E eu, garoto, com 15 anos, vivia em vigília, rato de igreja, era todo culto, era vigília sexta e sábado, e naquela pegada tradicional zona mesmo. Quando eu vi aquilo, eu digo, o que está acontecendo aqui? Como assim? Aí depois o pastor Samuel Câmara, né, precisou explicar, porque a igreja ficou em choque. Porque a gente nunca tinha visto aquilo, a gente crente dançando e no púlpito, adorando. Aí você falou, realmente foi chocante para a gente ali. Sim, eu falo que são choques culturais que eles devem ser muito bem-vindos nessa construção da nossa identidade de fé. Eu falo que o constrangimento ele é muito produtivo para o nosso crescimento. Existem coisas constrangedoras nesse ambiente da fé e existem coisas comprometedoras no ambiente da fé. O constrangimento nós precisamos admitir, porque ele é confrontador e ele é formador. Sim. Agora, o comprometedor a gente precisa rechaçar. E o que é comprometedor na nossa fé? São as coisas contrárias à palavra de Deus. Sim. Então você não vai encontrar na Bíblia Sagrada algum tipo de sentença de juízo contra um pastor que não usa terno e gravata para pregar. Realmente não. Você não vai encontrar. Relacionado a vértices, assim, nesse sentido. Você não vai encontrar. Você não vai encontrar na Bíblia uma exigência com sentença de juízo caso a gente não cante num culto 3 hinos da harpa. Você não vai encontrar. E quando você passa por algum tipo de constrangimento, onde você vai a um lugar e você vê alguém ministrando com uma veste diferente, você vê alguém cantando de uma forma diferente, isso te dá esse choque de reflexão, esse choque de processar aquela informação e começar a tentar entender o espírito que está agindo naquele lugar. Sim. Eu falo que isso para mim aconteceu muito cedo e eu falo que não foi nem de forma intencional. A minha mãe contava, né, o testemunho que tem relação com a minha vida e isso formou na minha mente algo muito interessante, porque minha mãe foi diagnosticada como estéril, ela não poderia ter filhos. E a última consulta que ela fez, na época, dentro das condições que ela tinha, o médico falou para ela assim, olha, a senhora pode ser mãe pelo método da adoção. Esse é o seu caminho, faça isso, não tem mais o que fazer. E ela ficou muito triste, saiu de lá triste, chorando, e ao sair do consultório médico, ela já crente, de igreja pentecostal, ela passou em frente a uma igreja quadrangular, que era muito próxima do consultório. E naquela época, a igreja quadrangular era vista por nós como um local que Deus não habitava. Como um lugar onde Deus não habitava, o Espírito Santo não agia. Sim. Por quê? Porque eles tinham costumes diferentes do nosso. Então eles cantavam batendo palma, as mulheres usavam joias, algumas usavam calça, e elas tinham maquiagem, e nós acreditávamos que isso era algo contrário à presença de Deus. Verdade. Deus não habitaria num espaço desse. Era
o entendimento que nós tínhamos em relação à fé. Para você ter uma ideia. Quando minha mãe sai do consultório e ela entra nessa igreja quadrangular, a pastora, que é outro desafio para nós, inclusive contemporâneo, ainda né? Hoje, né? Nem entramos nessa área. Esse mas mérito. havia nesse culto uma denominada pastora. E essa mulher, quando minha mãe entrou, ela parou o culto, ela disse, olha, acabou de entrar uma mulher aqui, dentro da bolsa dela, ela tem um diagnóstico médico falando da esterilidade dela. Não foi você que entrou aqui, foi Deus que te trouxe aqui. E você vai ser curada agora. Você não vai esperar o culto terminar. Pode vir aqui à frente agora, traz esse diagnóstico agora com você, porque eu vou orar e Jesus vai te curar agora. Minha mãe foi curada naquele dia. Depois daquele dia, nasci eu e nasceu mais 2 irmãos. Olha só. Então, assim, quando minha mãe contava isso para nós, quando minha mãe narrava isso para nós, na minha mente, as coisas começavam a se processar diferentes. Porque enquanto ela contava ainda, quando ela contava isso para nós, ainda tinha esse resquício dentro da igreja que eu fazia parte. Sim. Da denominação que eu ainda sou membro, que é a Assembleia de Deus. E ainda tem hoje. Em muitos lugares. Em muitos lugares. Então, imagina, na cabeça de um menino que está ouvindo a mãe contar desse milagre, que tem conexão com a sua vida, e ao mesmo tempo, dentro da sua estrutura religiosa, tem resquícios de gente ou de posturas dizendo assim, lá Deus não opera, lá o Espírito Santo não age, lá Deus não se manifesta. E na minha cabeça está aqui. Não, mas foi lá que Jesus curou a tua mãe. Foi lá que Deus entregou o milagre da vida que hoje ela tem ao lado dela. Então, eu comecei já muito cedo a perceber que Deus não está confinado à Assembleia de Deus. Que a gente não consegue domesticar o Todo-Poderoso. Que a gente não consegue colocar ele dentro de uma caixinha e dizer o Senhor age dentro do nosso querer e saber. Não tem como. A teologia deixa claro isso para nós. Alguns teólogos, pais da igreja, diziam esse Deus é indomesticável, é indomável. Então ele flui de formas diferentes, em lugares diferentes, e nós precisamos entender isso. Então essa ignorância que eu falo é justamente isso. Falta de termos esse constrangimento, de se expor a algo diferente, pensar sobre isso e tentar entender esse espírito que ali está se manifestando de forma diferente, de forma nova. E entender que isso também provém do Senhor para comunicar a graça de Jesus Cristo. E aí o orgulho que para mim é o perigoso, que é nós batermos no peito e dizermos que nós temos a total ciência e domínio daquilo que Deus quer e de como Deus pode agir. Temos a hegemonia da vontade de Deus. É complicado. Então, muito das igrejas históricas, para mim, sofrem por causa disso. Eu tenho umas indagações, pastor, dentro do que a gente está conversando. Como a igreja... ela pode se manter fiel à sua essência sem se tornar ultrapassada. Isso é um desafio. Se manter fiel à sua essência, mas não se tornar aquela igreja ultrapassada, aquela igreja que não faz mais parte do contexto que a gente está vivendo. Eu gosto muito de uma expressão usada pelo Timothy Keller, que ele fala que, em paralelo à nossa exegese bíblica, nós precisamos de uma exegese social. Uma igreja, para não ficar ultrapassada, ela precisa fazer uma exegese bíblica e uma exegese social. Ela precisa entender o seu tempo. Ela precisa saber onde ela está plantada. Ela precisa conhecer as dores do seu tempo, porque senão ela vai continuar respondendo perguntas que não são mais feitas. Então existem perguntas que a igreja já não precisa mais responder. E não é porque ela não sabe responder, é porque são perguntas que não são mais feitas. E muitas outras perguntas que são feitas nesse tempo, a igreja ainda não se dispôs a responder. Então ela negligencia esse tempo, ela negligencia esse processo atual. Então, para uma igreja não ficar ultrapassada, ela faz uma exegese bíblica e continua enraizando a sua vida na palavra de Deus, que é imutável. Mas, ao mesmo tempo, ela faz uma exegese social. E ela responde essas demandas do seu tempo à luz da palavra de Deus. Então, para uma igreja não ser ultrapassada, ela não precisa se mundanizar. Mas ela precisa ter a resposta certa para esse mundo, o mundo do seu tempo. O que seria uma igreja mundanizada?
Assim, porque hoje existe esse problema na cabeça de muita gente. Principalmente os membros mais antigos, assim. Tá trazendo coisas do mundo para dentro da igreja. Peraí, mas o que é a coisa do mundo? Uma luz de LED é uma coisa do mundo. Pegar a luz e deixar meia luz no momento da adoração é uma coisa do mundo. Não existe assim uma especificação. Não, isso aqui é do mundo, isso aqui. Bem que há uma generalização e acaba algemando o líder que está ali com uma visão um pouco mais ampla, acaba trazendo todo esse problema. E o que seria a modernização, assim? É bom que a gente reforce que a cada período da igreja parece que o diabo tinha elementos conectados com a sua vida, né? O diabo criou alguns elementos ao longo da história e a igreja atribuiu a esses elementos essa figura diabólica. O que é coisa do mundo para nós hoje, e eu estou dizendo isso em tom de ironia mesmo, não era coisa do mundo algum tempo atrás. E o que hoje é normal para nós era coisa do mundo um tempo atrás. Então, essa esquizofrenia, muitas vezes espiritual, ela me judia muito da minha mente, cara, do meu coração. Porque eu sou de um tempo que coisa do mundo na igreja era bateria. Coisa do mundo na igreja era televisão na casa de crente. Sim. Coisa do mundo na igreja era os irmãos tentarem usar um paletó com racho, com corte atrás. Ou irmã com aquele corte na saia para facilitar a caminho. Você entendeu? Eu sou de um tempo em que... E jogar futebol? Rapaz, aí Era eu não falo. Então, durante alguns períodos, a igreja elege alguns elementos que ela diz isso é do mundo. E ela vai caminhando sobre essa fé rasa, sensorial, muito empírica e não numa profundidade bíblica. Então, uma igreja mundanizada é uma igreja que perdeu as suas raízes da palavra e que trouxe para dentro de si inverdades, que trouxe para dentro de si heresias, que trouxe para dentro de si doutrinas de homens. E em muitos lugares, com muita história de tempo, tudo que nós temos é só fala de homem. Sim. Há poucos dias eu vi na internet um pastor tradicional, de muito tempo de ministério, dizendo que nós temos que terminar a ceia e enterrar o pão, ou queimar o pão da ceia. Cara, isso é um absurdo. Isso é um absurdo. O que sobrou ali... o que sobrou ali e tal... Cara, a gente está tocando a transubstanciação, então. Porque se aquilo de fato virou o corpo de Jesus... Fazer o velório. Vamos fazer um velório, cria sepultura, põe ele lá, daqui 3 dias ele volta de novo. É isso que a gente está dizendo? Então, você entendeu? Eu estou falando isso num tom irônico justamente para tentar alcançar o coração de alguém que ouvi isso. Então, coisa do mundo é coisa contrária à palavra. Inclusive se fizer parte de uma tradição de 200 anos. Sim. Se estiver contrariando a palavra, é mundanização. Mundanização. Então, quando a gente fala de contextualizar a igreja, hoje dentro das igrejas é normal que você admita uma bateria tocando. Sim. E durante muito tempo isso foi chamado de coisa do mundo. Dentro das igrejas hoje, é normal que você admita o ministério de louvor das crianças cantando e batendo palma. Isso era impensado, isso era coisa do mundo. Aí, não só o ministério da criança, a própria igreja hoje terminou um louvor, a igreja pode louvar a Deus com a salva de palmas, se tornou comum. Em alguns lugares tem, outros ainda não é proibido. A gente que anda um pouco sabe dessa proibição. Mas, por exemplo, televisão. Você chega em várias igrejas, tem lá a televisão, o pessoal projetando letra e tal. E durante anos, isso era escondido na casa de crente rebelde. Porque o crente que tinha uma televisão em casa, ele escondia para não ser disciplinado ou até excluído da comunidade de fé. E hoje nós temos dentro da igreja. E isso se intensificou com a revelação do reverendo Davi Miranda. Aí vem tudo, cara, vem tudo. Vem essa galera que criou os mitos sobre esses elementos, enfim. Então, para mim, uma igreja mundanizada é uma igreja que perdeu as suas raízes na palavra.
Então, se você hoje tem uma igreja enraizada na palavra de Deus, se você leva a sério a interpretação bíblica e você tem uma igreja branca, tá tudo certo. Não, mas eu sou uma igreja enraizada na palavra, levo a sério as coisas de Deus que estão aqui, mas eu pintei a igreja de azul. Tá bom. Ah, não, pastor, eu levo a sério as coisas de Deus, eu levo a sério a Bíblia Sagrada, mas pus a igreja de amarelo. Tá bom. Porque não tem a ver com esse prédio que você ocupa, não tem a ver com o estilo do banco que você põe, tem a ver com a sua conexão e fidelidade à palavra de Deus. Eu preguei por 2 ou 3 vezes lá no Pará, numa igreja rosa. A igreja rosa. E era Madureira, Assembleia de Deus Madureira, igreja rosa. Preguei 3 vezes. É o que Paulo vai dizer para os irmãos. Olha, que não seja pelas festas que vocês frequentam, pelos dias que vocês guardam. Entendeu? Que não seja esses aspectos efêmeros, temporais, passageiros. Mas que seja por uma verdade que primeiro nasce aqui dentro, transformação do coração, conversão verdadeira e a manutenção pelo seu enraizamento bíblico. Então, para mim fica muito simples isso. Eu acho que a gente complica, né? Pastor Pablo, eu acho que o perigo disso, de a gente domesticar algumas coisas como sendo imutáveis, né? E a outras demonizá-las como sendo completamente excomungante, né? Eu lembro que meu irmão foi disciplinado algumas vezes lá no interior que a gente vivia porque ele jogava futebol. Sim. E hoje tem o time dos jovens contra os obreiros. Então, eu acho que o perigo disso, e o senhor pode concordar comigo e acrescentar ou não, é o time. Porque hoje a gente vive um time. Só que se a gente olhar para algumas coisas e demonizá-las, daqui a pouco aí a gente perde uma geração, perde de alcançar um determinado público, perde de alcançar pessoas porque a gente está dizendo que uma igreja, por exemplo, uma igreja preta é do diabo. Então, aquela geração que, poxa, que gosta, ó, legal, poxa, gostei, não, vou lá ouvir a palavra, né? Já vai dizer, não vou, porque... Então, eu penso que a gente perde o time. Por exemplo, na época da minha juventude, muitos jovens foram para o mundo porque bola era do diabo. E perderam aqueles jovens para o mundo que foram, e como não tinha muitas opções naquele tempo, principalmente no contexto onde eu cresci, eles foram para os bares, foram beber e etc. E hoje sabe-se que, poxa, quer dizer que eles foram para o mundo porque foram disciplinados por causa de futebol, que hoje é absolutamente normal e tranquilo? Quer dizer, então, que eles foram para o mundo por causa de uma cultura religiosa e não necessariamente por causa de um pecado que cometeram contra o Deus da igreja. Aí você diria que a gente está correndo esse mesmo perigo hoje, que a igreja dos nossos pais, lá onde a gente cresceu, enfrentou e não soube lidar? Eu falo que é um problema de maturidade. Porque à luz da Bíblia, os pais devem entesourar para os seus filhos. Sim. E quando a Bíblia usa essa expressão, a Bíblia está nos dirigindo a trabalhar com diligência para que os nossos filhos tenham uma estrutura que eles possam usufruir num tempo futuro. Ou seja, existe uma responsabilidade não sobre a figura paterna apenas, mas sobre a figura de maturidade em relação à figura de imaturidade. Quando a Bíblia diz que os pais entesouram para os filhos, ela está trazendo à tona, ainda que de forma implícita, uma realidade. É o ser maduro e responsável que trabalha nesse processo de crescimento do ser imaturo e irresponsável, para que ele, ao atingir a maturidade, tenha uma estrutura onde ele possa desenvolver-se e levar essa estrutura para algo ainda maior. Se nós trouxermos isso para dentro da nossa realidade de igreja, a gente pode somar isso ao que Paulo orientou aos irmãos, que os mais experientes, os mais fortalecidos na fé, os mais maduros na fé, deveriam dar suporte aos de menos condição. Sim. Então, pegando todo esse bojo
que a gente tem na Bíblia Sagrada, e trazendo para o nosso contexto de igreja, eu percebo que muitas vezes nós, os mais experientes, impomos pela força o nosso modelo aos menos experientes. Aquilo que Jesus falou sobre... não exatamente, né? Porque ele diz, vocês não mexem com isso e vocês querem que os outros mexam com isso que vocês não dão conta de mexer. Mas nesse caso que o senhor está dizendo é algo que os mais experientes já vivem, que suportam e que estão impondo quem ainda não pode suportar. Eu posso até criar aqui uma figura muito clara para a gente chegar ao entendimento mais profundo disso. Eu tenho 44 anos, eu tenho um filho de 16. Então, de forma muito prática, você diria, o Pablo tem uma maturidade maior por conta do tempo de vida, das experiências, da responsabilidade. O filho dele tem menos experiência por conta do tempo de vida e das responsabilidades que ele carrega para essa fase. Logo, eu, enquanto pastor e enquanto crente mais experiente, preciso trabalhar não pensando em satisfazer o meu querer. Eu preciso trabalhar pensando também na vida desse meu filho adolescente, para que ele permaneça nesse ambiente e quando ele passar para a fase da maturidade, ele produza dentro desse ambiente de igreja que eu faço parte e leve esse processo para muito mais longe. Ok? Sim. Então, quando eu não tenho essa maturidade, eu vou olhar como pastor para o meu filho adolescente e dizer para ele assim: você vai ficar nessa igreja que eu estou e vai ser do meu jeito, porque eu estou aqui há mais tempo, eu tenho mais autoridade que você, e outra, eu sou pastor aqui, você é um simples membro adolescente. Então eu estou impondo pela força, usando a minha maturidade, a minha experiência para impor a ele o modelo que me agrada. Sim. Em detrimento dele estar sendo acolhido ou não nesse ambiente. Então, pela força, eu sacrifico meu filho adolescente no processo, mas contentei meu coração. É o que muita igreja está fazendo, é o que muito líder está fazendo. Ele olha para a geração de adolescentes e diz assim, eles estão querendo mudar algumas coisas, eles estão querendo transformar algumas coisas, mas nós estamos aqui há 90 anos, nós vamos fazer assim porque nós chegamos primeiro. Eles que se arrebentem, eles que morram, ou eles se adequam, ou eles saem daqui. E o que tem acontecido, eles têm saído. Só que maturidade é eu olhar e dizer assim, espera um pouquinho, eu tenho capacidade, eu tenho condições, eu posso trabalhar mais arduamente para suportar a fragilidade dele. Então, se alguém tem que se expor a um sacrifício, não são os nossos filhos, somos nós os pais. Em outras palavras, se tem alguém que deve se adequar aqui, sou eu e não eles. Percebeu? Por quê? Porque eu tenho maturidade, Euquias. Para mim, se você acender uma luz ou apagar uma luz, tanto faz, cara. Pouco me importa. Eu quero saber se você vai falar a verdade de Jesus. Para mim, se você vai cantar com o povo em pé ou sentado, pouco me importa. Eu quero saber se o louvor que você está cantando é cristocêntrico, exalta Cristo. Entendeu? Sim. Pouco me importa se a sua igreja tem telão de LED ou se a sua igreja tem projetor. Para mim, pouco me importa. Mas se isso fizer uma diferença na vida de um adolescente, a fim de que ele passe pelo processo da imaturidade e se estabeleça maduramente entre nós, quem tem que fazer esse esforço sou eu. E nesse processo da imaturidade não se perca. Porque para mim isso é claro. Eu não tenho dificuldade de lidar com isso. E eu faço questão de fazer isso. Eu faço questão de sacrificar minha vida, sacrificar meu ministério, sacrificar o meu querer, para que eu veja uma geração de filhos passando por esse processo de formação, chegando na maturidade e dizendo, pode passar o bastão. Nós vamos continuar a corrida da fé e nós vamos chegar muito mais longe. O que o senhor daria, pastor Pablo, como conselho para pastores que têm essa resistência e que agora estão vendo o que o senhor está falando e que está sendo de um impacto muito, muito positivo? Por exemplo, como perceber o que está acontecendo? Porque, infelizmente, hoje, tem muitos liderados ou muitos jovens, adolescentes, que eles são manietados, até mesmo de expressar o que eles gostariam que acontecesse
no contexto de um trabalho voltado para os jovens, do culto ali, enfim. O senhor diria que esse líder, pastor, ele deveria reunir esses jovens e sentar para tentar entender um pouco melhor qual é a expectativa desse jovem, até para não perder esse jovem, para não sair da igreja? Eu falo que a gente precisava pastorear essa geração. E como fazer isso? Esse é o grande problema. Porque nós hoje temos apenas líderes. E eu não estou generalizando. Mas existe uma escassez de pastores. Muitos líderes dão voz de comando a partir do púlpito. Pastores estão junto com as suas ovelhas. Sim. E desde a criança mais nova da sua igreja até a pessoa mais experiente da sua igreja é sua ovelha. O problema é que a gente não trafega mais entre eles. O problema é que a gente só dá voz de comando a partir do púlpito e quer as nossas expectativas atendidas. O que foi acontecendo ao longo desse tempo é que foram criados os ditadores da fé. Esses caras dão a palavra de comando do púlpito e o povo embaixo faça. Mas eles não sabem mais a realidade da vida desse povo, eles não sabem mais o que esse povo precisa, eles não sabem mais o que esse povo sente. Eles simplesmente avaliam o povo a partir da sua própria perspectiva. Então, se para mim tá bom, que se exploda quem tá embaixo. Se para mim tá legal, que morra você aí embaixo. Ou você faz do meu jeito, ou você sai daqui. E nós somos chamados para pastorear. E um dos modelos de pastoreio que está estabelecido diante de nós é o pastoreio de Cristo. Que ele diz assim, eu sou um verdadeiro pastor, porque eu tenho capacidade de dar a vida pela ovelha. Nós hoje matamos a ovelha para que a nossa vida seja mantida. Está errado. Então, para você hoje pastorear essa geração, você precisa se aproximar deles. Você precisa estar com eles, você precisa amá-los. E eu falo, se você não tiver uma mentalidade de pai, você não vai conseguir ser pastor de uma geração mais nova. E por que eu digo mentalidade de pai? Quem está me ouvindo e tem filhos, sabe o que eu estou dizendo. Os nossos filhos nascem, Euquias, a gente muda a rotina, a gente muda a casa, a gente muda os móveis de lugar. E aí você diz assim, pastor, porque vocês querem mudar, porque vocês desejaram mudar? Não, para poupar a vida dos filhos. Vou te dar um exemplo claro que quem está me ouvindo vai saber. Se você tem um filho pequeno, ele começa a andar, e você percebe que na sua casa tem um móvel, que tem uma quina muito saliente, e ele está passando perto dessa quina com a cabeça, ou você reveste a quina, ou você tira o móvel daquele lugar, ou você levanta o móvel do lugar. Então, uma mãe de verdade, às vezes ela sacrifica a estética da casa para preservar a vida do filho. Entendi. Então, quem é pai sabe do que eu estou dizendo. Só que dentro da igreja, nós assumimos essa postura de liderança, de ditadores. Só faz isso, faz aquilo. E tem que ser desse jeito. Não, mas eles estão passando com a cabeça perto da quina, vai abrir a cabeça deles, vai ter problema, vai ter morte até. Não tem problema, aqui é assim. É assim que funciona. Então nós vamos, enquanto pastores, prestar conta de muita gente que está entrando no inferno com a marca do nosso sapato nas costas. Meu Deus. Nós vamos prestar conta disso. E eu não me excluo disso, não, eu me incluo. Porque eu estou na missão de tentar ser um obreiro na casa de Deus, um pastor. Então esse peso é sobre mim. E aí eu falo, eu estou tentando. E estou tentando fazer minha parte. Com dificuldades, com muitas limitações que são próprias da minha estrutura falha, mas eu estou tentando. Então eu sempre digo, se depender de mim, os que estiverem perto, jovens, adolescentes, crianças, eles não vão precisar sair da nossa igreja. Eles vão ter ali um ambiente que os acolhe, que os respeita e que trata-os segundo a palavra de Deus, com verdade, com confronto, com amor e com acolhimento também. Entendeu? Não é uma igreja que diz sim para o pecado, mas é uma igreja que entende uma linguagem que comunica a verdade da palavra. Ou seja, o pastor, ele precisa estar junto. Ele precisa ter, como o senhor falou, né? A questão de mentalidade de pai. A dedicação de um pai ela é em tempo integral. Sim. Por mais que em determinados períodos ele precise estar no trabalho ali, mas a sua mente está ligada o tempo todo. E isso me lembra
uma das palavras do pastor Elias na reunião. Sim, Ele para quem está ouvindo, é o nosso pastor. Isso, é o nosso pastor. A gente congrega no mesmo ministério, Assembleia de Deus. E ele disse assim: pastor precisa estar pensando a sua congregação, precisa estar ligado na sua congregação, precisa estar vivendo a congregação. Sim. Foi uma das palavras que, quando ele falou, aquilo me penetrou e eu fiquei com aquilo, inclusive estou trazendo agora. Né? E é basicamente isso que o senhor falou, né? Viver a igreja e as necessidades ali do departamento. Mas agora, pastor, é um desafio, porque a Assembleia de Deus, ela tem, não só a Assembleia, mas as igrejas têm vários departamentos ali classificados por faixas etárias, né? Tem as senhoras, tem os jovens, e tem as crianças, tem os adolescentes. Isso se torna um desafio, até por conta do tempo mesmo. Sim. Até por conta do tempo. Como lidar com esse desafio? Assim? Olha, nós precisamos entender da perspectiva de um lar. Eu falo que a casa ela é um ambiente fenomenal para que a gente entenda essa realidade da igreja plural que a gente vive, né? Eu falo que dentro do ambiente da casa nós temos lugares de coletividade. Então, por exemplo, na minha casa a gente não abre mão de almoçarmos juntos, tomarmos um café juntos. E nesse momento, eu, minha esposa, meu filho, e quando minha filha estava com a gente, ela estava ali. Faz o alinhamento. Ali é que a gente tem esse convívio da coletividade, tem um espaço coletivo. Existem momentos em que eu estou estudando e eu tenho um espaço exclusivo para isso. E meu filho também, ele tem um momento que ele está, por exemplo, treinando bateria. Ele tem a bateria num canto específico. Você que influenciou ele para bateria? Eu que influenciei. Falei, não teve de como fugir. Então, assim, eu falo que dentro da igreja é possível que a gente atenda essas necessidades. Eu não estou dizendo nem de desejo, estou falando de necessidades. Essa adequação de linguagem, ela não é apenas a contemplação de um desejo. Essa adequação de linguagem, ela é uma contemplação da necessidade do indivíduo. Ou seja, algo indispensável. É indispensável. Né? Então, por exemplo, você pode ter na igreja o espaço para os seus adolescentes. Você pode ter na igreja um espaço específico para as suas crianças, onde você vai ter uma linguagem específica, onde você vai ter todo um contexto direcionado para eles e que visa conectá-los a esse ambiente maior da família de Deus. Então, a gente precisa olhar dessa forma, criar esses ambientes, ter pessoas que pastoreiem conosco. Eu não acredito mais no pastoreio solitário. Há muitos anos eu não acredito mais nessa visão única e exclusiva de um pastor para todo mundo. Eu penso que hoje nós vamos ter que trabalhar com o colegiado de pastores, com o colegiado de ministérios, e não somente gente que a partir de uma palavra nossa aqui do púlpito faça alguma coisa lá embaixo acontecer do nosso jeito. Não. Gente que senta com a gente para pensar a igreja como você disse. Sim. Então, se Deus te direcionou para colocar um líder de jovens, o pastoreio da juventude vai ser feito por ele. Você é o pastor da igreja, você pastoreia esse líder jovem e ele pastoreia essa juventude mais de perto, porque você não vai dar conta como pastor do todo, né? Mas você precisa intencionalmente ter tempos de contato com essa liderança jovem, você precisa ter tempo de contato intencional com os jovens que essa liderança está pastoreando. A irmã que está cuidando das mulheres ali, no nosso caso, círculo de oração, ela é a pastora da... Ela que faz esse pastoreio, porque é também uma responsabilidade da igreja. Nós temos o pastor como um dom, Sim. Nós temos o pastor como um dom, mas o pastorear está para todos os membros. Né? Esse pastoreio coletivo da comunidade de fé, ele é bíblico. Então, todos nós pastoreamos uns aos outros, né? Mas o pastor precisa ter esse cuidado. Então, você tem que ter uma mulher lidando com o departamento feminino que vai planejar com você como é que vai ser o ano, o quanto a igreja precisa trabalhar e investir para que esse projeto aconteça. Então você vai ter que pastoreá-la também, você vai ter que acompanhar esse desenvolvimento de processo dela junto às irmãs. Enfim, o pastor precisa desse colegiado de obreiros. Eu falo que ali na nossa igreja, isso é muito legal, porque o pastor Elias ele é muito antenado nisso. Né? Então, por exemplo, ele senta com toda a liderança e planeja isso ao longo do ano. Então ele sabe o que está acontecendo nos departamentos, ele ouve o que os departamentos propõem como evento, como rotina, como trabalho. Então ele opina nisso também, sabe? Ele opina, ele interfere, ele dá sugestões, ele dá direções. Legal. E isso é maravilhoso. Então, para mim, hoje, para um pastor conseguir
estar contextualizado, ele precisa desse colegiado pastoral junto com ele. Porque tinha muito aquela ideia de... Obviamente, tudo tem que ser na direção de Deus, mas tinha muito aquela ideia de direção de Deus. Não dá, a direção de Deus não dá espaço para se conversar sobre ideias. É como se o pastor entrasse no quarto e saísse de lá. Não, vai ser assim, 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 é desse jeito, tal, tal, tal. Ah, não, o pastor falou, ele tem a direção de Deus. Como se vivesse no alto lá do Olimpo. E hoje isso está muito desconstruído já, né, pastor? Porque eu mesmo, lá na congregação que a gente está tendo a oportunidade de servir, a gente tem um conselho e a gente senta para debater ideias relacionadas ao ano, e isso a gente faz no começo do ano. Sobre ideias, a gente faz uma avaliação de como foi o ano passado, aonde a gente errou, o que a gente precisa melhorar, e a gente busca implementar esse pensamento para o próximo ano. E a gente faz a gente está lá 2 anos, então. Mas todo começo de ano, esse ano a gente já fez. Sim. Sentamos, conversamos, alinhamos ideia, pensamento, avaliamos. Eu trouxe todas as anotações inteiras do ano, ó, como foi nosso ano, foi assim, assim, assim. Aqui a gente não foi muito bem, aqui a gente comeu bola, aqui a gente precisa melhorar. E eu penso que isso se faz necessário. Aquela ideia de orou e trouxe tudo, isso não funciona mais. Né? Eu até falo, eu gosto muito de ser cuidadoso para que a gente não generalize. Eu acho que até pode acontecer em algum momento. Eu não descarto também. Por isso que eu falo, eu acho que ao longo do tempo, essa nossa maturidade faz com que a gente não trabalhe nos extremos, né? Os extremos são perigosos. Sim. Então, eu acredito que hoje possa acontecer de Deus dar uma direção exclusiva a você na congregação e você chegar e compartilhar com o pessoal. Irmãos, eu tenho certeza do que Deus me deu. Deus me deu algo muito especial e eu gostaria que vocês fizessem isso aqui nesse período de tempo. Foi algo que Deus me deu. Pode acontecer. Eu não negligencio isso, não. Eu creio, inclusive, nisso. Mas eu creio também que ainda é válido aquilo que Jétro fez com Moisés. Cara, você está trabalhando, você está fazendo algo em prol do povo, mas a forma como você está fazendo está produzindo mais mal do que bem. Daqui a pouco, tanto você vai estar desgastado, quanto o povo vai estar desgastado. Ou seja, ambos vão se desconstruir buscando viver algo bom. Sim. E aí esse conselho de Jétro é justamente nesse viés. Divida com mais um grupo de pessoas que possa te ajudar a trabalhar essas demandas do povo. Então eu penso que hoje o princípio é estabelecer o que você disse. Vamos ter pessoas. Mas eu não posso também abrir mão de uma direção específica que Deus vai nos dar enquanto dirigentes. Por quê? Porque se a gente hoje focalizar esse contexto necessário da coletividade de pastores, do colegiado de pastores, muitos vão dizer assim, então tranquilo, eu já não preciso viver mais nada nesse aspecto da liderança ou da posição de pastor de uma igreja. E eu acho que a gente precisa buscar esse equilíbrio, Euquias. Eu falo que a gente tem o colegiado de pastores, mas eu já percebi que em alguns momentos o pastor Elias chega e fala assim, cara, Deus falou comigo isso sobre esse trabalho que você faz. Entendeu? Uhum. Isso é maravilhoso, cara. Porque às vezes você, como líder do trabalho, está pedindo a Deus uma direção. Está orando. Está orando a Deus e não veio nada. E você é o responsável por aquilo. Aí Deus usa alguém, chega para você, que é o seu pastor, e diz assim, olha, Deus me deu uma direção específica nisso, assim. Então, se a gente conseguisse esse equilíbrio, eu falo que isso é um equilíbrio, né? Seria maravilhoso, cara. Seria maravilhoso. É o sonho, né? É o sonho. Eu penso que a gente pode conseguir. Mas o mundo ideal. O mundo ideal. Mas hoje eu acho que a gente não pode negligenciar o que você disse que você tem lá na igreja, que é esse conselho, que vai te ajudar, vai te auxiliar, vai planejar contigo esse movimento de comunidade. Isso é maravilhoso. Eu até falo, olha, se a gente acertar, maravilha. Se errar, todo mundo errou. É uma segurança. A gente concordou aqui. Isso. Então, é isso. E eu falo que para a figura pastoral isso é maravilhoso, porque quando você sobe para expor isso para a igreja, você não sobe solitariamente. Sim. Você sobe com esse respaldo do conselho que te deu, né?
Então, por exemplo, irmãos, eu estou subindo aqui, mas todos esses que estão aqui, como obreiros, Concordar. figuras de representatividade na comunidade, participaram comigo dessa decisão. Sim. Então, isso é um peso importante para o pastor, eu digo acho que necessário. toda decisão que vai impactar a igreja num todo, ela é tomada em conselho. Uma decisão que vai impactar apenas os jovens, aí eu sento com a liderança e a gente tenta pensar. Mas quando vai impactar a igreja num todo, aí tem que ser. Legal. Pastor, eu estou com uma pergunta aqui. Há o risco de uma igreja moderna perder sua identidade espiritual e como evitar? Há um risco para qualquer igreja. A igreja primitiva, Jesus faz um alerta para ela, né? A igreja é pastoreada por João, que é a igreja de Éfeso. Sim. Ele está na ilha de Patmos, é a igreja primitiva, é a igreja do primeiro século. Jesus chega lá e diz assim, olha, vocês perderam o primeiro amor. Vocês perderam a essência. Se Éfeso perdeu, a gente não corre esse risco? E o pastor era um pastorzão. E o pastor é um pastor top, né, cara? Não tinha um pastor mais amoroso do que esse. Poxa, então esse pastor teve que ouvir que a igreja onde ele terminou seus dias pastoreando foi uma igreja que perdeu o amor. Tinha ortodoxia, tinha uma prática, né, conservadora, mas perdeu o primeiro amor e Jesus liberou sobre ela uma sentença. Então o risco de uma igreja se perder nesse caminho não está relacionado ao seu tempo de estabelecimento jurídico. É uma igreja de 10 anos que foi criada. Ela pode cair igual uma igreja de 200. Sim. Entendeu? Ela pode cair. Então todos nós corremos esse risco. Ninguém está imune a isso. Então, o tempo de vida do ministério da denominação Assembleia de Deus não assegura a estabilidade da Assembleia de Deus. Sim. Esse é o nosso grande problema. A gente fala assim, nós somos uma igreja histórica. Grande coisa. O tombo pode ser ainda maior, porque durante essa história nós tivemos a oportunidade de crescer muito. E se a gente cair, a gente vai cair com coisa grande. É verdade. Então, o escândalo é muito maior. Então, o tempo de existência não garante a você estabilidade ou não. Eu falo que é a sua conexão diária com Deus, é o seu vínculo de dependência, sua fidelidade ao Senhor que vai te manter. E isso é cultivado diariamente. E vou lhe dizer, tem igrejas de muito tempo que já caíram. É a igreja de Sardes, se eu não estiver enganado. Tem nome de que vives. Mas está morta. Mas está morta. Só liturgia, só prédio. Meu Deus. Só prédio. Grandes catedrais, grandes estruturas e gente vazia de Deus. Só aquele... Porque tem um perigo hoje, pastor, e eu ia falar e veio da memória agora. Por exemplo, a Ana Paula Valadão, recentemente, ela jogou no ventilador sobre grandes estruturas que são organizadas para promover não um culto, mas um show. Um show. E ela falou até sobre a forma como tudo está sendo conduzido ali, os músicos tocando sinfonias específicas, com a finalidade de tornar o ambiente agradável, palatável, enfim. E a gente olha para esse contexto e, de fato, dá essa impressão que muitas igrejas se transformaram em casas de shows e o que rola ali, na verdade, é um show. É um show com pessoas habilidosas, com pessoas muito bem treinadas para fazer aquilo que está fazendo. E corre esse risco, pastor? Há esse perigo de as igrejas perderem a mão? Eu sou, obviamente, vai dizer que sim, né? Perderem a mão do que é um culto e transformar numa casa de show, onde tem show pelo menos 2 vezes por semana e onde a galera vai lá, não paga entrada, mas dá a oferta que é a entrada e que mantém tudo aquilo. Então, vamos fazer uma análise simples aqui. A gente pode estar falando do show bom, que é esse bem construído, e nós podemos falar do show ruim. E como seria? O show ruim? Não, eu estou boiando nessa analogia aí. Então vamos lá. O show bom é esse que você acabou de citar. A igreja ela se prepara, ela tem uma estrutura predial muito bem construída, ela foca a música, ela foca a fala, enfim, tudo que você acabou de narrar, inclusive citou o nome da irmã que fez todo esse
esse alerta, né? Esse alerta. Acho que eu preciso ter uns advogados que de vez em quando eu solto nomes aqui. Não, mas o dela tá público, então Tá tá tranquilo, você tranquilo. não feriu o que ela disse, não. Foi isso que ela disse mesmo. Foi. Então, e nós estamos falando de um show bom. Isso é um show bom. Sim. Bem construído, bem feito. Você olha, pô, que legal, iluminação perfeita, som perfeito, tal. Mas desconectado da essência do evangelho. E aí nós temos o show ruim, que é uma igreja onde o pastor não se prepara para nada, canta de qualquer jeito, cuida da igreja de qualquer jeito, usa qualquer um para pregar, usa qualquer um para cantar, mas ele está fazendo isso há 70 anos. Ele está fazendo um show ruim, porque também está vazio de Deus, porque também não tem presença do Espírito Santo. Por quê? Porque ele dá oportunidade para contentar o presbítero que está sentado atrás, que se não tiver oportunidade se endemonia com o ministério. Bravo. Então ele divide, ele fatia a oportunidade do culto, porque ele não se prepara para pregar. Então ele escala 2, 3 para pregar ali, para dar uma palavra. Então ele contenta o obreiro e está numa zona confortável, porque eu não quero me expor a pregar, eu não quero procurar estudar, eu não quero me consagrar para isso. Então o ponto não é o show, o ponto é a conexão. Você entendeu? No fim das contas, não tem nada a ver com a forma. No fim das contas, tem tudo a ver com o coração. Porque nós temos um show muito bom acontecendo, que pode se perder da essência e virar só uma casa de show bom. Do outro lado, nós temos também um povo reunido, fazendo algo muito ruim, mal feito, sem cuidado. E desconectado. E desconectado totalmente da vida de Deus. Que pode continuar se mantendo como um show ruim. Eu estava pronto para várias respostas, menos essa. Você entendeu? Então, pastor, esse aqui é o ponto. Ainda há uma certa resistência no coração de alguns que nasceram antes dos anos 2000. A geração Y, né? Antes dos anos 2000, X, né? X, e tem a geração milenar, Y depois. Ainda há uma resistência nesse ponto de preparo do show bom. De preparar o show, ou seja, obviamente conectado com Deus. Porque até então, aquela ideia ainda prevalece. Não, vou orar, jejuar, estou na presença do Senhor, vou lá pegar o microfone sem saber exatamente como é que a coisa vai acontecer. E Deus vai guiar. E tem essa ideia que ainda prevalece. E dá a impressão, no coração de quem essa ideia prevalece, de que se eu parar aqui, não, vou planejar o culto de domingo. Não, a irmã X, o departamento vai louvar. Departamento, ensaiam bem os louvores que vão ser cantados. Você vai ter um tempo de 15 minutos para ministrar o louvor, e orar ou trazer uma palavra ali, uma ministração, como hoje é visto. Não é só cantar, terminou. Dá aquela ministração, fala no meio do hino, enfim. Você tem 15 minutos para ministrar. Você vai trazer a palavra da oferta, mas coloca o povo de pé e ora pelo povo. Não dá aquela oração jururu ali, parece que está morrendo. Faz uma oração de verdade, fala com Deus, oração com fé. Não, tipo assim, pensar todo o culto. Dá a impressão, pastor, de que você está sendo técnico. E pode ficar a impressão de que você não está sendo guiado por Deus. Você está conseguindo pegar? Sim, sim. Essa resistência, ela ainda fica ali à espreita, tipo, você não está sendo guiado por Deus, porque guiado por Deus é você orar, jejuar, chega lá, pega o microfone, não sei o que eu vou fazer, mas na hora que eu pegar, vai baixar o download e do que eu vou precisar fazer. De verdade, não existe esse problema ainda residual na mente de muita gente? Ok, me ajude a guardar isso aí. Existe uma espiritualidade emburrecida e preguiçosa. Essa espiritualidade emburrecida e preguiçosa, ela prefere um milagre porque dá pouco trabalho. Então eu não preciso me desgastar por nada. Não porque eu creio no milagre, porque eu prefiro o milagre para não me desgastar por nada. Então é um desejo preguiçoso, não é uma fé genuína. Então esse tipo de pessoa que não quer o desgaste da preparação, ela não tem uma fé verdadeira. Ela tem uma fé preguiçosa e emburrecida. Porque Deus nos formou com capacidade de planejarmos.
e ele não descarta os nossos planejamentos. Sim. Ele pode não aceitar os nossos planejamentos e alterar os nossos planejamentos, porque ele é soberano. Ao homem cabe fazer planos, isso cabe também na liturgia da igreja. Também. E há um segundo aspecto importante. O nosso culto, ele não é antropocêntrico, mas ele toca a esfera antropocêntrica. O nosso culto não é antropocêntrico, mas ele toca a esfera antropocêntrica. Ou seja, nós não fazemos cultos para homem, mas os homens estão envolvidos no nosso serviço de adoração a Deus. Sim. Então você toca com gente, você prega com gente, você cultua com gente, o teu técnico de som é gente, o teu recepcionista é gente. Ou seja, há um aspecto antropocêntrico que está inserido nesse contexto de culto ao Senhor. Então, se eu envolvo gente nesse processo, eu tenho que ter mínima organização com essas pessoas. Sim. Então, não organizar um culto é negligenciar, primeiro, essa capacidade que Deus nos deu e admitir uma fé preguiçosa e emburrecida. E também não planejar é negligenciar esse aspecto antropocêntrico que compõe o nosso culto. Deus não precisa de organização humana. Deus não precisa dos meus parâmetros, mas o povo precisa. Sim. O povo precisa. Quer ver algo muito simples? São as igrejas que fazem o show ruim. Mas é um show. Deus não está nesse negócio. Então tem umas que fazem um show bom, são preocupadas e cuidadosas. As outras fazem um show ruim porque são desleixadas. No final tudo é show. Tudo é show. Deus não está ali. Você chega no culto, falta 5 minutos para começar, o pastor vai pegar o microfone para falar, não está ligado ainda. O técnico está catando a pilha para botar no microfone. Aí o irmão que toca a guitarra chegou faz 2 minutos, aí ele está afinando a guitarra. O outro na bateria sentou agora, está fazendo um barulho nada a ver. Aí a irmã chegou e está vendendo produto lá no canto. Conversando com o outro, promovendo. Essa loucura. E aí eu venho falar que isso tem Deus. Porque é muito simples isso, pastor. Deus está aqui. Não, isso é relaxado. Deus não está aí. Porque Deus não recebe de qualquer coisa. Sim. Deus não recebe de qualquer maneira. Ah, é o jeito que dá, vai. Não. Tem um jeito dele, tem um jeito do Senhor. Ô, irmão, eu não estava esperando a oportunidade, não me preparei, mas para Deus. Aí o dirigente, eu falo, às vezes eu estou em algum culto outro, isso me angustia a alma. O dirigente chega, olha assim, irmão, você pode cantar um hino aí? Você tem um hino preparado aí? A irmã lá de baixo diz assim, não, tem não, vou cantar não. Isso ainda acontece e a gente acha que Deus está nesse negócio. Esse é um show ruim. Show ruim. Então Deus não está nesse negócio, cara. Então eu falo que essa fé emburrecida e preguiçosa produz esse tipo de gente. Que diz assim, eu acredito no milagre. Não, você não acredita no milagre. Você quer manter a sua preguiça e a sua burrice. E como justificativa... eu venho para o culto sem nada, sem me desgastar, porque Deus vai fazer alguma coisa. Sem nenhum planejamento, sem nada. E aí, o não planejar, eu dispenso, eu descarto, eu negligencio o aspecto antropocêntrico que permeia essa realidade do serviço ao Senhor. Então, cara, vocês vão tocar, tá? Vocês vão tocar tanto tempo. Ensaiam bem. Quem vai estar, né? O cara do som tem que estar pronto. Tem que estar tudo funcionando. Sim. Quando isso aqui começar, eu sei quem vai começar. Eu não sei qual é o resultado que Deus vai dar, mas eu já apresentei para ele tudo isso. Sim. E melhor, recebi dele antecipadamente direção para estabelecer isso. Senhor, quem o Senhor quer que cante esse domingo? Né? Como é que o Senhor quer que a gente administre esse tempo? Nós planejamos 2 horas de culto, Senhor. É isso mesmo que o Senhor quer? Nós vamos começar cantando dessa forma? O Senhor quer de outra forma? Sabe, aí é um exercício que para mim vale a pena ser feito. E enquanto você falava, pastor, eu estava lembrando dos pregadores de antigamente que eles liam a mensagem. Né? O príncipe dos pregadores, que Charles Spurgeon. Isso, ele lia as mensagens dele, então ele preparava muito antecipadamente. Sim. Porque são mensagens ali de 40 minutos, 50 minutos, são textos gigantes. Eu tenho um livro de mensagens dele acerca de Jesus. E já pensou a pessoa que... Não, precisa
palavra não vai conectar com essa, então não vou mudar a palavra. Mas a ideia era para poder manifestar a ideia, aquilo que tinha sido trazido ao seu coração. E se a gente pensar dessa forma, a gente quebra tudo isso de que Deus vai me dar na hora ali. Né? Porque para esses que são considerados grandes, John Wesley, né? Grande, aquela mensagem, pecadores na mão de um Deus irado, né? Jonathan Edwards. Que leu lá, que Sim. até hoje é a mensagem mais impactante do mundo. Claro que a gente tira da equação que Jesus pregou, né? No Sermão do Monte, isso aí a gente não... Era, né? aí não tem como. Não, aí não tem como. Mas aí quando a gente fala, a gente já sabe que no automático Jesus não está essa lista. Não está nessa lista. Enfim, então isso de fato respondeu para mim, pastor, algumas perguntas, porque quando a gente fala tem gente na terceira pessoa, às vezes não é na terceira pessoa que a pessoa está, né? Às vezes é na primeira pessoa, que de fato fica aquele pensamento acusatório, bem lá no fundo, cara, mas tu orou, tu se jejuou, então vá lá e põe para quebrar. Aí vem aquele pensamento mais lúcido, não, senta, organiza. Tanto é que agora o grupo de quem cuida do louvor da congregacional, que não é o louvor o hino da harpa, né, para quem ainda não sabe, cuida também ao domingo de pelo menos 1 ou 2 louvor da harpa. Por quê? Para que o louvor da harpa também saia ensaiado. Para que também os músicos tenham pegado antes. Para que a irmã que vai louvar não chegue lá e comece a cantar e o músico fique tentando encontrar o tom. Até encontrar o tom já está terminando o louvor. Aí a gente pensou nisso também. E mesmo quando eu pensei, eu fiquei pensando, caramba, mas... Não, vamos por esse caminho. Tem que ser ensaiado. Tanto é que esse rapaz ali que está no som que vai cuidar da música esse domingo. Entendi. E eu falei para ele uns 2 domingos atrás, ó, é você que vai estar, então ensaia, vê o louvor, trabalha o louvor da harpa também, vê o back vocal, você vai ser o ministro de louvor desse domingo. Então trabalha esse negócio aí. Eu falo que o planejamento ele tem que ser entendido como planejamento. Muitas vezes nós entendemos o planejamento como uma decisão irrefutável, imutável, e não é. Planejamento é o mínimo esforço que nós fazemos antes de executarmos o que queremos executar. Mas ele pode sofrer suas alterações, ele pode sofrer as suas mudanças. Eu falo que, mais uma vez, eu acho que essa maturidade, esse equilíbrio nós precisamos. Então, você pode preparar todo mundo no culto e aí, no momento ali, Deus te dá, cara, algo muito específico, novo, diferente, e a gente tem que fluir nisso, cara. Sim. Tem que fluir. Né? Chegar pra galera e falar, gente, segura aí 1 minuto aí que tem algo de Deus aqui, cara. Vê agora e tá tudo certo, eu vou fazer. Eu falo que essa desorganização divina é maravilhosa, né? Esse de repente de Deus é maravilhoso. Mas isso não pode ser... Isso é a exceção, isso não é a regra, né? Eu falo que Deus vai fazer o de repente dele quando ele desejar. Nós temos que estar sensíveis a isso para não dizer que o nosso planejamento, que a nossa organização supera esse agir soberano do Senhor. Né? Mas eu falo que o nosso planejamento é o mínimo esforço necessário para anteceder aquilo que nós vamos fazer diante de Deus. Mostra um cuidado, mostra um zelo. Né? Eu acho que é nesse caminho que a gente deve prosseguir. Isso aconteceu comigo e a gente já está caminhando para o final 2 vezes. Uma vez foi na hora do louvor. A irmã estava louvando e de repente veio um negócio. Aí eu... Não, até então nunca tínhamos apagado a luz no culto de domingo, é um tabu. E nesse dia veio isso no meu espírito, muito forte. Aí foi quando eu pedi para apagar a luz, deixar só uma luz ali. A irmã que estava no louvor tinha tido uma revelação um dia antes, que ela estava louvando na igreja, e na hora que ela estava louvando, de olhos fechados, ela abriu e a igreja estava meia luz no culto de domingo. E na hora que ela abriu o olho, né, já no culto de domingo acontecendo, e ela viu as luzes apagadas. O Senhor levou ela na revelação que ela teve no dia anterior. E ela pegou e contou para a igreja. Ela disse, na revelação, desceu uma glória na igreja, algo extraordinário. E ela contou para a igreja, e aconteceu nesse culto.
Então eu disse, uau, então foi Deus que passou por aqui, né? É. A outra vez, e nessa outra vez eu temi. A gente tava muito bom, e na hora que eu tava sentado, eu senti muito forte, levanta e prega. Prega mensageira. Não tínhamos ainda, tinha acabado de começar o culto. Estávamos ministrando louvor, e veio muito forte, mas levanta e prega. Eu digo, e se não virar? Eu fiquei pensando, e se não virar? E se for de mim? Vai ficar esquisito. Eu confesso que nesse dia eu temi. Sim. Eu temi. Eu fiquei, normal. E se não virar? E se esse negócio passou por aqui apenas numa emoção? Mas enfim. A exceção, uma vez eu vi você falando de uma exceção em um trabalho de jovens na Central. Sim, foi. Que foi algo Foi impactante, extraordinário. Né? Eu falo que esse é o de repente de Deus, né? E assim, se você não está disposto a fazer, eu creio que Deus pode fazer de outra forma, cara, sem você. Então, é maravilhoso quando isso acontece. E eu falo que a gente precisa estar aberto para isso. Eu falo que esses extremos são perigosos. O desleixo e a extrema... O molde tem que ser assim. Essa extrema ritualização que a gente cria tem que ser assim, vai ser assim, quem vai... Não, então, vamos caminhar de forma muito tranquila. Planejamos, apresentamos ao Senhor tanto o planejado quanto antes dele ser planejado. Senhor, quem o Senhor quer? E aí depois vamos dizer, Senhor, tá tudo aqui, ó. Continua na tua mão, dá a direção do teu Espírito. Mas ainda entender que o Senhor é o Senhor da igreja e que o Espírito Santo pode fazer como Ele quer. Porque aquilo, os de repente de Deus têm um propósito, né? Então eles passam justamente por essas mudanças nossas, por esses o pessoal aí mais contemporâneo dizer os insights que Deus dá. E cara, a gente precisa ser sensível a isso. Então tem que acontecer, cara. Levanta e prega. Vai e prega, mano. Vai e prega. Deixa o resto com Deus. É isso aí. Ó, irmãos, abre a tua Bíblia agora e Deus vai falar com a gente. Né? Ou sobe e começa a clamar agora porque eu vou começar a curar. Vai, mano, faz. Não tem receio, não. Ah, mas não tá programado aqui. Agora é a hora da oferta. Que se exploda. Deus veio, mano. Deus veio e acabou. Agora acabou. Se der tempo... Se der tempo, vai ter oferta. Se não der tempo, acabou. Deus aproveita de outro jeito. É isso aí. Mas é isso, Pastor Pablo. Obrigado por pôr esse workshop. Workshop. Ah, Jesus. Sobre dias atuais, sobre igreja, sobre como perceber esse momento, como se posicionar nesse momento. Penso que muitas perguntas foram respondidas, minha e penso de quem viu esse podcast até o final, muitas perguntas foram respondidas. E esse podcast é de tom, em tom de de introdutório, a gente está introduzindo aqui. Legal. É verdade. O tema é amplo. Esse é o primeiro capítulo, né, de uma série aí de vários módulos e capítulos dentro dessa... Verdade. Mas enfim, quero lhe agradecer demais. Amém. Obrigado. Sei que sua agenda é bem corrida, mas a gente coube nessa agenda e eu te agradeço em nome de Jesus. Alegria nossa. E peço você deixar uma palavra para a liderança, para essa geração que a gente está inserido nela. Legal. Primeiro, obrigado aí pelo convite, pela oportunidade, pelo espaço. Que Deus continue abençoando vocês aí, que seja realmente algo que cresça, né? Desenvolva-se para abençoar vidas, né? Falo que esse crescimento tem que desaguar em bênção para muita gente e que seja bênção mesmo para a igreja, para o povo de Deus nesse Brasil e fora, enfim. Que a gente de alguma forma consiga somar, né? Como um instrumento de Deus para esse entendimento da fé, da vida com o Senhor, né? Deus abençoe vocês mesmos. E a minha palavra, ela é uma palavra muito simples. Ame ao Senhor. Ame ao Senhor. E permita que o Senhor trabalhe na sua vida de uma forma muito especial. Amém. Que você se quebrante, que você se renda àquilo que o Senhor quer fazer. E é só isso o motivo da nossa existência. Viver tudo que Deus tem, viver tudo que Deus quer. E esse é o meu desejo. Estar na vontade de Deus, vivendo isso integralmente e apesar das minhas falhas, conseguir usufruir tudo que Deus preparou para a minha vida. Então esse é o desejo do meu coração. Se eu conseguir viver isso, eu já vou estar realizado e vou experimentar aquilo que Paulo falou, que é a boa,
perfeita e agradável à vontade de Deus. Então, desejo isso para você que está nos acompanhando e que a gente chegue no final podendo dizer o que Paulo disse, né? Acabei a carreira, guardei a fé e esperar o encontro com o nosso Senhor. Então, Deus abençoe vocês aí. Pastor, obrigado. Amém. Obrigado mesmo. A gente vai daqui a pouco desligar as câmeras e continuar conversando. Tá certo. A todos vocês que acompanharam aqui o De Leão, olha, muito obrigado. Que Deus abençoe muito a vida de vocês, de cada um. E se você gostou desse trabalho, tem acompanhado a gente aqui, talvez ainda não é um inscrito, aproveita e te inscreve aí, dá uma olhadinha. Se não é um inscrito, te inscreve, aciona o sininho para receber as notificações. Segue a gente também lá no Instagram, estamos no Facebook. Segue o pastor Pablo Arthur. Qual é o... O meu? Sim. É PR de pastor ou de Paraná, o que você quiser. Pablo Arthur. O Arthur é sem H, Arthur de pobre mesmo. Aí você segue aí. Vai aparecer um carequinha lá. É o Arthur que não carrega a Excalibur, é o Arthur que carrega a Bíblia. É uma espada, né? É uma espada. Só que não é Excalibur, é mais forte do que ela. Pô, essa é poderosa. E que não está presa na pedra, né? Ela está disponível. Está no coração. Está no coração. E você pode encontrar numa livraria e depois trazer para o seu coração à medida que você for lendo. Verdade. Isso aí. Deus abençoe, fiquem todos com Deus. Paz.